Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão desse capítulo 3. É um capítulo bastante curto, porém tem bastante conteúdo, bastante denso, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, a gente começou falando o que é uma região. Região é um conceito muito utilizado na geografia. E o que é isso? Região vem do latim, da palavra em latim, regere, que significa reger ou administrar. Então, da onde surgiu essa palavra? Bom, o Império Romano, um dos maiores impérios da história, ele tinha toda essa extensão que vocês estão vendo aqui. Europa, norte da África, parte aqui da Turquia na Ásia, então era bastante grande. Como fazer para administrar todo esse território? Então, o imperador dividia em regiões, cada um com um administrador diferente ligado ao imperador. Então, quando você fragmentava o território, era mais fácil de você governar e manter o controle. Mas lembrando, essa pessoa tinha que ser de total confiança do imperador, ou ele poderia se rebelar. E aí que vem a região, ou seja, a região era essa porção de terra que esse administrador recebia e que tinha o controle dela. Tá? Então é um conceito que surge lá no Império Romano e que a gente utiliza até hoje. Tá? Região, pessoal, a gente pode definir região de várias maneiras, mas de modo geral a gente pode falar que a região ela é um lugar que agrupa determinados elementos ou características em comum. Então, quando eu falo para vocês região Nordeste, o que vem à sua cabeça? Vem um lugar árido, vem um lugar seco, vem a vegetação da caatinga, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Então, tudo isso são elementos comuns à região Nordeste. Se eu falar região Norte, vai vir à cabeça de vocês floresta, floresta amazônica, essas coisas. Ou seja, são elementos que ligam você à região Norte. Então, são elementos comuns daquela região. E por aí vai. Então, quando a gente vai fazer uma regionalização de um espaço, a gente tem que escolher as características semelhantes e aproximar. Opa, isso aqui é uma região, e essa daqui é uma outra região. E a gente pode escolher tanto fatores políticos, elementos naturais de vegetação, clima, relevo, essas coisas, econômico, social, histórico. Tudo isso daí pode ser utilizado para a gente regionalizar uma região, tá? Seja ela um país, seja ela um estado, seja ela uma cidade. Tá? Tem várias formas de a gente fazer isso, basta a gente escolher a que mais nos agrada ou a que quer representar o que a gente deseja. Então, é uma região através da natureza? Então, vamos usar critérios da natureza. É de critérios históricos? Vamos utilizar critérios históricos. E por aí vai. Então, vamos fazer uma breve recapitulação das regionalizações que o Brasil já teve. Tá? Lembrando, isso daqui, gente, é um resumo, porque não tem como falar de 500 anos de regionalização do Brasil. Então, quem quiser me acompanhar, peço que me acompanhe lá na página 43, onde tem as datas, tem os mapinhas para vocês acompanhando melhor o que eu estou falando. Então, começamos lá em 1532 com as capitanias hereditárias, ou seja, o Brasil foi dividido em faixas de terra. Não tinha nenhum critério, tá, gente? Era só para facilitar a administração mesmo. E essas faixas eram dadas aos capitães donatários, que eram nobres portugueses. Aí a gente tem um espaço aí de 1532 até 1903. Nesse período, gente, o Estado brasileiro foi crescendo, o território brasileiro foi crescendo. A gente avançou para o oeste, conquistou toda a Amazônia, toda a região centro-oeste que pertencia à Espanha. Então a gente não vai entrar nesse assunto, tá bom? O que é importante é 1913. A gente precisava criar uma maneira de explicar o Brasil para os estudantes daquela época. Então a gente regionaliza o Brasil pela primeira vez, buscando que aspectos físicos que facilitassem a compreensão do que é o Brasil. Então, essa divisão de 1913 leva em consideração o quê? Aspectos físicos, aspectos da natureza. E nós temos então região setentrional,
Setentrional, gente, é sinônimo de norte, tá? Região central, norte, norte-oriental, melhor dizendo, oriental e meridional. Meridional significa sul, oriental significa leste, beleza? Então, essa é a primeira configuração que nós temos de regionalização do Brasil. Apenas fatores físicos, ou seja, fatores naturais. 1940, a gente tem uma divisão estabelecida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele passa a adotar também aspectos da população, aspectos socioeconômicos. E ele divide em norte, centro, nordeste, este e sul. Pessoal, é importante que vocês acompanhem lá nos mapinhas da página 43, porque esse sul aqui ou esse meridional e os demais SUS, demais região sul até 1990, é diferente do sul que a gente conhece hoje, tá? Todos eles estão integrados com São Paulo. Então acompanhem lá para ver certinho do que eu estou falando, tá bom? 1945, gente, nós temos a criação dos novos territórios, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu. Iguaçu aqui no Paraná, Ponta Porã no que hoje é o Mato Grosso do Sul. Na época era só estado do Mato Grosso. Por quê? A ideia desses territórios era fortalecer as regiões de fronteira do Brasil, as fronteiras que são mais movimentadas, que é a fronteira com o Paraguai e fronteira com a Argentina. Então, além dessas criações desses territórios, nós temos as regiões Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e esses novos territórios, beleza? Entre 50 e 60, a gente tem mudanças. Primeiro, né, a mudança da capital federal, que era o Rio de Janeiro, muda-se para Brasília, que é dentro do estado de Goiás. Esses territórios de Ponta Porã e Iguaçu, eles são extintos, então o território do Iguaçu vai para o Paraná, o território de Ponta Porã volta para o Mato Grosso, posteriormente serão divididos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e nós temos as seguintes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e região Sul. E por fim, entre 70 e 90, a gente vai ter as configurações atuais, que é como eu falei, a separação dos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a separação de Goiás e Tocantins, Goiás vai para a região Norte, Tocantins fica na região Centro-Oeste, e a seguinte configuração: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Eu não sei se é porque a gente já trabalha com ela, eu conheço ela há tanto tempo, mas eu acho ela muito mais lógica e muito mais fácil de se aprender. Melhor do que ficar falando Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Este, Leste Meridional. Parece que é mais complicado, mas eu acho que é só porque a gente já trabalha com ela. Se a gente tivesse vivido na década de 60 ou em 45, ia ser fácil também aquelas configurações. Porém, então, nós utilizamos essa última aqui, essa última definição, tá? E a gente vai passear agora sobre ela. Então, primeiro, região norte, gente. Região norte é a região da floresta amazônica. Ela é formada pelos estados do Acre, acompanhe aí comigo, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. Tá? É a maior região do Brasil em termos territoriais, porém ela é pouco povoada. Tá? Só é mais povoada que a região centro-oeste. Porque aqui nós temos o quê? Grandes áreas de floresta. Então a população se concentra nas capitais. E só lembrando, né? A capital do Amapá, que é o Macapá, é menor do que Maringá. Então são até as cidades grandes lá, na verdade, para os padrões brasileiros, são cidades médias, tá bom? Região Nordeste, pessoal, formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região Nordeste, ela tem primeiro uma história muito particular, sobretudo aqui nesses estados, né, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, onde começou a cultura da cana-de-açúcar. Então, o Nordeste brasileiro foi durante muito tempo
a região mais rica do Brasil, não só do Brasil, como do Império Português. Tá? É ligada também aos aspectos da seca, porque nós temos aqui no Piauí, Ceará, Pernambuco, parte da Bahia, o chamado polígono da seca, ou seja, uma área, uma vegetação de caatinga bastante árido. Então, esses elementos unificam a região Nordeste, tá bom? Prosseguindo aqui, região Centro-Oeste, nós temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Lembrando, pessoal, o Distrito Federal ele tem outras cidades, não é só Brasília. Então tem Gama, tem Taguatinga, que fazem parte ali do Distrito Federal. Tá? Hoje, os elementos que unificam aqui o Distrito Federal, perdão, o Centro-Oeste, é o relevo, aquele relevo de chapadas, de planaltos, e também elementos culturais da economia, agricultura. Então, a nova fronteira agrícola foi aqui o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está se expandindo para o Tocantins aqui, para o Piauí e para Bahia. Beleza? Próxima região, região Sudeste. Nós temos Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, tá? Essa é a região mais populosa e mais rica do Brasil, até porque São Paulo é um polo industrial, Rio de Janeiro foi capital federal durante muitos séculos, Minas Gerais foi o auge do ciclo do ouro, então é uma região bastante rica, né? O Espírito Santo aqui destou um pouco, porém tem áreas, plataformas de petróleo, indústrias petroquímicas aqui também. Tá? E por fim, a nossa região sul, formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Então, essa é a configuração que nós usamos hoje para entender o que é o Brasil. Essas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tá? Porém, pessoal, tem outras formas de a gente regionalizar o Brasil que ainda são utilizadas. Essa daqui a gente chama de político-administrativas. Nós temos outras, que são, por exemplo, as regiões geoeconômicas. Essa divisão, pessoal, ela foi estipulada em 1967 e ela leva em consideração aspectos da natureza e aspectos econômicos. Então, observem aqui que é bem, deixa eu voltar, que é bem simples. É dividido em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa região, ela não respeita as fronteiras estaduais. Observem aqui. Elas respeitam as fronteiras da natureza. Então, gente, aqui na região norte, nós temos a floresta amazônica, correto? Mas a floresta, ela avança aqui para o Mato Grosso. Então, toda essa área aqui, ó, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão, é floresta amazônica, ou o cerradão, que eu falei na última aula para vocês, que é aquela transição entre o cerrado e a floresta amazônica. Nordeste, o Nordeste se manteve mais ou menos o mesmo, com a adição aqui de uma partezinha do norte de Minas Gerais, que tem uma região um pouco mais árida também, mais próximo da Caatinga aqui do Nordeste. Não é tão seco, mas é mais parecido com a região Nordeste. Tá? E por fim, o Centro-Sul, que concentra aqui as atividades industriais, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as atividades agrícolas, e que naquele momento estava tendo uma migração para a região Centro-Oeste, que hoje nós chamamos de Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul e Goiás. Lembra que a gente tratou, né? O que mudou no Brasil nos anos 70 que a população se tornou mais urbana? Crises no campo. As pessoas tiveram crises aqui no Paraná, elas passaram a morar na cidade, e as pessoas que continuaram no campo foram indo para o Mato Grosso. Então, a agricultura do café que existia aqui no Paraná, ela foi substituída pela soja e foi avançando para o Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, essas aqui são as regiões geoeconômicas, beleza? Temos também, pessoal, a divisão feita pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, um dos maiores geógrafos do Brasil, e ele utilizou níveis de produção,
modernização das atividades, fluxo financeiro, tecnologia, essas coisas para fazer a sua divisão. Então a divisão do Milton Santos é a seguinte: primeiro, Amazônia; segunda, Nordeste; Centro-Oeste e região concentrada, tá? As únicas diferenças que nós temos para a atual configuração é a seguinte: Tocantins faz parte do Centro-Oeste, até porque quando ele fez, Goiás e Tocantins eram uma coisa só, tá? E região concentrada compõe Sudeste e região Sul. Por que ele chama de região concentrada? Porque é nessa região que estão centralizadas as indústrias, os centros de pesquisas, os centros tecnológicos, sede de empresas multinacionais, estão todas aqui na região Sul e Sudeste, que são as regiões mais ricas do país. Então ele faz esse contraste. Nós temos a região concentrada, onde está centralizada essas atividades, e as regiões e as demais regiões. Centro-Oeste, naquela época que ele começou a fazer essa divisão, estava iniciando a agricultura. Nordeste, fluxo de capitais aqui no litoral e bem pouco fluxo aqui no interior. Amazônia, basicamente agricultura. Então, assim que ele fez a sua divisão, beleza? E aí, por fim, a gente falou do Aziz Absaber, que é um geógrafo brasileiro também, porém ele trabalha com a geografia física, ou seja, aspectos da natureza. E ele, através desses aspectos, criou os domínios morfoclimáticos. Lembrando, morfo é forma, ou seja, forma do relevo. Morfoclimático, relevo, clima e aspectos da vegetação dão origem aos domínios morfoclimáticos do Aziz Absaber, tá bom? Bom, o Aziz Absaber, então, ele fez essa relação do vegetação, do relevo, clima, dos aspectos físicos, para criar, em 1969, essa divisão dos domínios morfoclimáticos. Aí nós temos o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio do mares de morros, o domínio da caatinga, o domínio da pradaria, o domínio das araucárias e as áreas de transição, que são essas áreas aqui em bege, em branco e mais claro. Beleza? Vamos passar rapidinho por cada uma delas. Então, primeiro, domínio amazônico, né? Primeiro, assim como as regiões geoeconômicas, eles não respeitam fronteiras estaduais. Então, aqui eles utilizam as fronteiras da natureza, tá? E não dos estados. Então, aqui no domínio amazônico, a gente tem quase toda a região norte. E é o quê? Floresta amazônica, terras baixas, presença da floresta tropical, clima equatorial, bastante úmido e bastante quente. Beleza? Domínio do Cerrado, essa área em azul no interior do país, formado por aquele relevo de mesas e chapadas que a gente viu na aula passada. Vegetação, aquela vegetação de cerrado, as árvores bastante espaçadas, a savana brasileira, beleza? Domínio da Caatinga, essa área aqui em amarelo, pessoal. Lembrando, né? Essa área aqui está localizada numa depressão, a depressão sertaneja. Então nós temos uma área mais alta, que é o Planalto da Borborema, e por fim, essa área mais rebaixada. Então, o ar úmido ele acaba ficando sendo barrado pelo Planalto da Borborema, só passa o vento seco, então nós temos a área de uma depressão sertaneja, vegetação, caatinga, clima quente e seco, clima semiárido, dá essas características do domínio da caatinga. Domínio dos mares de morro, gente. A gente encontra em todo o litoral brasileiro, aqui do Rio Grande do Sul até quase o calcanhar do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Ele é formado por uma região acidentada do escudo cristalino, ou seja, uma área que tem um relevo bastante antigo, bastante erodido e acidentado, que forma a nossa Serra do Mar. Então, quem já foi para a praia em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, passou por aquelas áreas de serra. É o escudo cristalino, é a Serra do Mar, tá bom? Então, até mostrei a foto na última aula, aquele monte de morro forma como se fossem ondas no horizonte. Então, por isso, mares de morros. Domínio das pradarias aqui no Rio Grande do Sul, formação de campos
O relevo é bastante plano, clima subtropical, ou seja, um pouco mais frio, e a vegetação é formada por gramas. Então lá forma aquelas estepes, aquelas áreas de campo, por isso que a atividade do gado é muito comum nessas regiões do Rio Grande do Sul. Bom, domínio das araucárias, essas áreas aqui, perdão, gente, passou um caminhão aqui bastante barulhento. Domínio das araucárias, essa região em vermelho, marrom, não sei, é encontrada em áreas altas, clima subtropical. Por que domínio nas araucárias? Porque nessas áreas a gente encontra as florestas de araucária, as matas de pinheiro do Paraná. Lembrando, em termos de bioma, o pinheiro do Paraná está dentro da Mata Atlântica, que está no Mares de Morros. Mas em domínios morfoclimáticos são coisas distintas. Então, no domínio morfoclimático, nós não temos, por exemplo, Pantanal. Tá? Faz parte, então, do cerrado e das zonas de transição. Tá? Que é o último elemento. Zonas de transição, gente, são essas áreas aqui, nesse branquinho, nesse bege, que são as áreas que separam um domínio do outro. Então, por exemplo, entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, a gente tem a área do chamado Cerradão, que é o lugar onde a vegetação não é tão exuberante quanto a Floresta Amazônica, porém não é tão rala quanto o Cerrado, ou seja, é onde vai misturando os dois domínios. Beleza, pessoal? Então, uma revisão dos nossos conteúdos. Se ficou alguma dúvida, volte na aula que eu dei sobre o conteúdo. Lembrando, foram poucas aulas, foram só 3 aulas desse capítulo. Então, não é muito conteúdo, porém, é bastante denso. Beleza? Então, bons estudos e até a próxima aula.